interessante aqui de um personagem bíblico. E amanhã eu vou pregar sobre esse tema aqui, fica tranquilo. Amanhã eu vou falar só do tema, mas hoje eu vou ser mais rápido aqui, mais objetivo, porque eu quero aproveitar, orar e ministrar, enfim, uma série de coisas, e eu quero aproveitar bastante o tempo com vocês. Olha só, na vida, para a gente servir a Jesus melhor, ou a cada dia um pouco amar, um pouco mais, ou aumentar a nossa capacidade de serviço a Jesus, a gente vai precisar gradativamente aumentar a unção de Deus sobre a nossa vida. Não se dá para servir a Jesus hoje uma porção de ontem. Você precisa cada dia elevar o nível. E por que você está dizendo isso? Simples, porque a Bíblia diz que a gente vai para cima, não vai para baixo. Nosso destino é o céu e não o baixo da terra. Então, quanto mais eu recebo do céu, mais desejo eu tenho de ir para próximo de Deus. Existem alguns personagens da Bíblia Sagrada que eles foram pessoas muito importantes. Eles conviveram com outros personagens e aprendeu que ele queria um pouco mais de Deus. Ele queria uma capacidade a mais de Deus. Porque não é pecado ver o meu amigo ali tocando violão e projetar que eu posso tocar como ele, ou também posso ter algumas habilidades além da que ele tem. Porque eu entendo que quanto mais eu possuir, mais eu vou servir aqueles que estão à minha volta. Existem muitas pessoas na Bíblia que aprenderam, outras não conseguiram aprender. E ao invés de projetar um pouco mais da vida daquele que ele estava aprendendo, ele fez ao contrário. Ele decaiu ao invés de crescer. Porém, existe um personagem na Bíblia Sagrada. Ele foi um jovem. Ele teve que abrir mão de uma série de coisas. Ele tinha um destino para ser um grande produtor. Ele poderia ser um grande empreendedor na área rural. Mas a Bíblia diz que um dia o desejo do ministério bateu à porta do seu trabalho, do seu serviço. E ele então abriu mão da vocação terrena e aceitou o desafio de Deus. E o desafio de Deus tinha que ser rápido, porque Deus disse a ele o seguinte: você tem que se desprender das coisas dessa vida para se prender nas coisas que eu tenho para você. Ele rapidamente entendeu, assimilou a ideia, correu em casa, se desfez das complicações terrenas e aceitou o desafio do propósito de Deus. E começou, segundo alguns teólogos, a andar com aquele que tinha proposto a ele a vocação por aproximadamente uns 15, 16 anos, até que aquilo que Deus havia projetado a ele se cumprisse na sua vida. Eu aprendi com esse personagem que se chama Eliseu, que ele entendeu que a vida não se dá para viver com a segunda metade do que é melhor. Ou você vive com o melhor da água, ou não vale a pena viver pela água. Ou a água que você bebe é a melhor da vida, ou não fará muito sentido beber água nessa vida. Eliseu aprendeu que um dia ele poderia ter uma escolha, fazer um pedido. E ele foi muito inteligente, porque ele andou com alguém que estava sendo projetado para cima. E ele então pensou: o dia que eu tiver uma oportunidade para pedir alguma coisa, eu vou pedir alguma coisa que será útil para a minha vida e será útil para a vida daqueles que estão à minha volta. A base do pedido de Eliseu, ela se remete ao campo da sua visão. Se eu vejo as coisas pela ótica do céu, o meu pedido será pela ótica, meu amigo irmão Edson, do céu. Se o meu pedido baseia-se pela ótica da terra, o meu pedido será baseado nas necessidades terrenas. Porém, Eliseu andou muito com Elias e entendeu que ele não queria ser igual. Ele poderia fazer um pouco mais, ele poderia trabalhar um pouco mais. E a Bíblia diz então que ele entendeu que para fazer mais eu preciso de mais de Deus. Para fazer mais
Eu não preciso de um terno melhor do que o que o irmão usa. Eu não preciso de um sapato importado melhor do que uma pessoa usa na igreja. O que eu preciso para fazer mais de Deus nessa terra é ter mais capacidade do céu sobre a minha vida. Quanto mais capacidade eu tenho, mais longe eu vou poder chegar. Quando eu olho para esse personagem, bem rápido aqui para a gente assimilar o que Deus tem, ele dá tipo um código. É como se Eliseu desse para a gente 3 chaves. Às vezes uma chave na sua casa abre todas as portas. Você codifica as fechaduras e com uma chave você abre todos os quartos. Está assim tecnologicamente, com o telefone, você dá um toque e abre toda a sua casa e as coisas já começam a funcionar. Porém Eliseu vai dar para a gente que existem 3 chaves que a gente se apodera, e essas 3 chaves vai fazer a gente servir um pouco melhor, vai fazer a gente expandir aquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida nessa terra. E eu acho muito útil falar isso para vocês. Eu não sei o que o Everson pregou ontem, mas eu sei que Deus está dizendo essa noite que vocês precisam ficar um pouco mais perto de Jesus nesses últimos dias. Quando esse dia do pedido chegou para Eliseu, foi mais ou menos assim. Elias disse a ele: ó, eu estou indo embora e você fica por aí, você vai tocando as coisas por aí. Ele disse: como é que funciona isso? Eu estou alguns anos contigo, eu vou para onde você vai, eu caminho por onde você caminha, eu como o que você come, eu bebo o que você bebe. Como é que você vai por aí e Deus vai te levar embora e eu vou ficar aqui para saber a notícia de quando isso vai acontecer? Ele disse: não, eu estarei junto, pertinho de você para ver esse fenômeno. Eu estou esperando há tanto tempo a minha hora chegar, que eu não vou me distanciar de você, porque eu sei que em você tem um acesso a algo maior que Deus tem para a minha vida. Note que quando a gente lê a história lá de Eliseu, no livro de 1 Reis, você vai descobrir que você tem o nome de Elias, você tem o nome de Eliseu, mas você não tem o nome dos membros da escola de profeta. Então eu pensei: Deus, mas por que é que não tem o nome dessa gente aí relatada nessa história? E Deus disse para mim: sabe por que não tem? Sidney Dias. Simplesmente porque essa gente ali estava satisfeito em seguir o projeto de Deus de longe. Então para eles tanto fazia ter um pouco mais como ter um pouco menos, como beber mais daquilo que Deus tinha ou como não beber nada daquilo que Deus tinha. Então eles sabiam que Elias seria tirado de cena, mas eles estão satisfeitos. Tem gente que está satisfeito a seguir Jesus um pouco mais longe, e você não pode forçá-lo a nada, porque a vida é feita de escolha. O que eu aprendi com isso? É que tem gente que não quer chegar perto porque está suficientemente satisfeito com ficar de longe. Então essa noite no altar, aqui nessa tribuna, onde os meus amigos ministraram, cantaram, tem uma voz que ecoa, e essa voz é de Deus, e ela está lhe chamando a tomar uma decisão. Ou você se aproxima um pouco mais para ver o que Deus tem para você nesses últimos dias, ou você ouvirá Deus fazendo e saberá pelos ouvidos de outras pessoas o que Deus está fazendo na vida de pessoas que estão perto de você, mas resolveram chegar-se mais próximo de Deus. Quando eu olho para um personagem, para ilustrar isso aqui do Novo Testamento, eu aprendo Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro comeu do pão, meu amigo cantou, que Jesus multiplicou. Ele viu milagres que alguns outros discípulos não viram. Mas quando Jesus disse para ele: Pedro, você precisa me seguir, meu amigo Pedroso, precisa seguir-me de perto. Pedro, você não pode se distanciar de mim. Sabe o que Pedro fez? Pedro se distanciou de Jesus. E quando se distanciou de Jesus, a Bíblia diz que ele entrou em grande problema. Sabe qual foi o maior problema? Negou a fonte que poderia lhe dar uma capacidade extraordinária de um ministério apostólico. Então essa noite você tem uma escolha: ou
ficar exatamente como está, ou resolver experimentar o que o céu quer proporcionar para a sua vida aqui essa noite. Eliseu ficou perto do fogo. Eu tenho um conselho para você que está aqui essa noite na Assembleia de Deus do Portinho. Jesus está dizendo: muitos estão se distanciados do fogo da minha unção e do meu poder. Mas Eliseu olhou para Elias e diz assim: rapaz, você é o homem do fogo. Você ora e vem fogo do céu. Você estende a mão e o altar é consumido com pedra, água, boi e tudo, e com oração contrária as coisas funcionam. Eu vou aonde você for, eu vou estar perto de você, eu vou te seguir muito de perto. Deus está dizendo aqui essa noite que você não pode ficar longe do fogo, porque Deus tem algo muito grande para você, para manifestar em poder. Mas para isso você tem que se aproximar um pouco mais de Deus aqui essa noite. Olha, um comparativo entre a vida de Eliseu e desses anônimos é o seguinte: eles estão satisfeitos em ir até um certo nível, mas Eliseu quer ir um pouco mais longe. Eu só vou perguntar, você responde para você mesmo. Você olhou no espelho antes de vir para cá, que eu sei que você está muito alinhado, muito bem arrumado. Pense uma coisa comigo: aonde você quer chegar com Deus nessa terra? Você quer ir só ali? Você quer ir depois dali? Você quer ir um pouquinho mais além? Ou você quer chegar um pouco mais longe? Eliseu está dizendo para a gente que eu não vou parar. Se Elias ficar em Betel, eu fico em Betel. Mas se Elias for a Jericó, eu vou a Jericó. Se Elias for a Gilgal, eu vou a Gilgal. Eu só vou parar aonde ele parar. Eu só vou assentar e descansar quando ele sinalizar o meu desejo de pedido. Ele não me deu direito de pedido em Betel, ele não me deu direito de pedido em Gilgal, ele não me deu direito de pedido em Jericó. Então a senha ainda não está liberada. Aonde ele for, eu irei, porque eu sei que Deus falou que vai tomar ele esse dia dessa terra. Então Eliseu sabia no coração que Elias ia ser levado para o céu. Então ele sabia, não vai ser amanhã, o negócio é hoje. Talvez essa noite você pensou que nós estávamos no embalo aqui e você estava bem um pouquinho mais animado, que eu sei. Mas aí às vezes a gente olha algumas coisas e pensa assim: não parece, não parece nada, irmão. Quem tem a palavra final é Deus. Quem tem o decreto é Deus. Quem tem o poder é Deus. Eliseu está dizendo para a gente que não importa o que as pessoas protocolam com relação à sua vida. O que importa é que você está disposto a ir um pouco mais longe. Então começou a contrariedade, porque quando você decidir, moço, moça, que quer ir um pouco mais longe, quando você decidir que quer alçar voos mais altos, o seu maior combate não serão os de fora, são aqueles que dizem que estão no mesmo projeto que você. Eles começarão a dizer para você o seguinte: olha, você é muito audacioso, você sonha muito grande, você pensa em coisas extraordinárias. Olha, irmão, viver com Deus e pensar em coisas pequenas deve ter algum problema de insônia. Você, ou seja, você precisa entender que com Deus você tem que ter sonhos grandes e tremendos. As pessoas começaram a projetar no caminho de Eliseu de ir mais longe as seguintes ideias: olha, você sabe que ele vai ser tomado de você nesse dia, e você sabe que as coisas vão apertar para você aqui embaixo. Então ele diz: então eu vou ficar muito próximo até eu ter direito a fazer o meu pedido. Ou seja, ele entendia que todavia as coisas serão postuladas a uma visão que você terá do extraordinário. Porque é muito fácil chegar aqui essa noite e dizer assim: eu quero entrar no terra, eu quero receber o batismo, eu quero poder, eu quero glória, eu quero, como diz o profeta Ezequiel, glória, 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 dentro de glória. Aí Deus pergunta para você essa noite: mas você está disposto a ver o que quando agir e a glória for revelada na sua vida? O que é que você
está disposto a ver quando essa glória for revelada em sua vida. Sabe o que Eliseu está dizendo para a gente? Eu não vou parar até que eu veja Deus cumprir primeiro em sua vida a elevação ao céu, para que eu entenda que a minha vocação vai começar a se movimentar sobre essa terra. Então essa noite é como se eu entendesse o seguinte: olha, movimenta ali, movimenta aqui, movimenta lá, movimenta cá, movimenta aqui, movimenta lá. É o mover de Deus, ou seja, tem que haver uma completude, uma amplitude, uma tomada total. Não adianta aqui pegar e aí não virar, não adianta aí virar e aqui não manifestar. Eliseu está dizendo: olha, Elias, o negócio é o seguinte: para mim receber, eu preciso ver você recebendo. Para mim tomar posse do que Deus falou que tem para mim, eu preciso ver você tomando posse do projeto que Deus tem para a sua vida, que é te levar ao extraordinário. Então essa noite aqui não tem competição, essa noite aqui não tem disputa, não tem quem fala melhor, quem prega melhor, quem canta melhor, porque tudo é para Ele, por Ele e a glória dele. Não interessa algumas coisas. Sabe por quê? Porque Deus não vê isso aqui agora. Deus vê os bastidores da nossa história e da nossa trajetória. Eliseu está dizendo: ô meu amigo Elias, como é que você quer me parar por aqui? Deixe-me ir mais longe, deixe-me ir aí até onde o que Deus tem para mim se torne realidade. Essa noite Deus está dizendo: não tem barreira, não tem bloqueio, não tem muralha, não tem mar, não tem rio, não tem nada que vai te parar. Por quê? Porque Deus entende que você deseja ir um pouco mais longe para receber aquilo que Deus tem para você nesses últimos dias. Agora, é uma coisa aqui para a gente encerrar. Eu disse aqui que eu preciso me aproximar, eu disse aqui que eu preciso ir mais longe, mas também tem que querer, irmão. Deus não vai dar poder para você se você não querer. Eu posso morrer aqui falando, eu posso falar um pouco mais lento, eu posso falar um pouco mais calmo, eu posso falar um pouco mais slow motion, eu posso falar um pouco mais agitado. Isso não vai modificar em nada. Você tem que querer o que Deus tem para você aqui nessa terra. Você tem que querer um pouco mais, você tem que desejar um pouco mais, você tem que alçar a Deus essa noite a tua voz e dizer para Deus: Deus, eu não estou contente com o que eu estou vendo acontecer nesses últimos dias. Eu preciso de uma capacidade maior, eu preciso de habilidades novas, eu preciso de uma envergadura nova. Nós temos aqui essa noite 2 educadores e eles estão vivendo uma série de desafios no Brasil e até no mundo todo, porque o modelo de educação está mudando, está evoluindo. O processo educacional ele evoluiu, e quem ficou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, é um professor, me desculpa a expressão, mas um professor na era da caverna, porque as coisas mudam rapidamente. Então Eliseu está entendendo o seguinte: olha, Elias, eu quero um pouco mais. Você não fica chateado, eu respeito a tua autoridade, eu respeito o teu ministério, eu gosto quando você canta, eu gosto quando você prega, eu gosto quando você ora, eu gosto quando você fala, mas eu quero um pouco mais, e querer um pouco mais não é pecado aqui essa noite. Deus está dizendo: o que eu tenho para você é uma medida mais elevada, é uma medida acima do que você está esperando. E Deus está dizendo: essa noite não é hora para olhar para a terra, não é hora para olhar para o desafio. Essa noite é noite para você olhar com esses olhões bem lindos que Jesus te deu para o céu, porque o céu quer projetar para a tua vida algo maior e algo mais poderoso. Eliseu está dizendo: eu preciso de algo dobrado aqui essa noite. Talvez eu pergunte para você, você diz assim para mim: Cid, eu preciso bem mais do que eu tenho na conta de banco para resolver o meu problema. Eu preciso bem mais
mais do que eu tenho tido posse nesses últimos dias para fazer maior desafio. Aí Deus está dizendo, essas coisas vão chegar, essas coisas vão acontecer, mas primeiro o teu problema é com o céu. Você tem que resolver as coisas com o céu. O céu está de olho em você, o céu está vendo você, o céu enxerga você, e o céu quer te dar um presente aqui essa noite. Esse presente não é contra-gota não, meu irmão. Esse presente é algo extraordinário. O céu quer depositar, moço, algo muito extraordinário para você aqui essa noite. Por que eu entendo isso? Para a gente já caminhar para encerrar. Porque Deus sabe que a nossa capacidade não vai conseguir suportar os desafios que estão vindo por aí para a igreja. A igreja enfrentará desafios extraordinários. A igreja enfrentará desafios que vão além da normalidade desses últimos dias. Aí Deus está dizendo aí, meu filho, minha filha, eu preciso aumentar o volume espiritual na tua vida. Eu preciso aumentar a pressão do céu na tua vida, para que você entenda que as coisas aqui embaixo vão piorar em muitas instâncias, em vários aspectos, mas para aquele que vai receber o que eu tenho para comunicar do céu, esse aí vai ver problema governamental, mas não vai se abalar, vai seguir profetizando. Esse aí vai ver seca chegar, mas não vai se abalar, vai continuar profetizando. Esse aí vai ver enfermidades das mais terríveis chegar, mas não vai se abalar, porque o volume aumentou, a pressão aumentou, a capacidade aumentou. Ele vive hoje não com a medida de ontem, ele vive hoje com a medida de hoje, e amanhã com a medida de amanhã, e depois de amanhã com a medida mais elevada. Ele não vive por baixo, ele vive por cima, ele vive com o que o céu projeta para a sua vida. Essa noite Deus está dizendo a mim e a você aqui essa noite. Você entrou aqui com uma medida, você entrou aqui com um termômetro, você entrou aqui com uma expectativa, dizendo assim, ai Deus, o pregador, usa o cantor, irmão. Com todo respeito, eu já estou nesse mistério já faz alguns anos, irmão. A minha pegada, a minha parada não é de hoje. Eu já estou ralando muitos anos, o pastor conhece. Eu já estou caminhando faz tempo. Olha, comigo eu vou te dizer, eu já vi coisas assustadoras, mas também já vi coisas gloriosas. Deus não está preocupado com o pregador essa noite, com todo respeito. Deus está olhando para você, Deus está olhando para a tua casa, Deus está olhando para a tua família, e Deus está dizendo essa noite as coisas vão aumentar na tua vida de forma extraordinária. Você entrou aqui com uma projeção, uma prospecção, e Deus vai dizendo, olha, você vai ter que olhar para o alto. Essa noite é noite de olhar para o alto. Essa noite é noite de parar de olhar. Será que vai funcionar? Será que a coreografia ficou boa? Será que o cantor foi usado por Deus? E Deus está dizendo, olha para você, querido, olha para você, querida, o negócio é contigo, o meu projeto é contigo, a minha capacitação é para você, que o dedo de Deus aponta essa noite, é para você que Deus deseja dar um pouco mais de capacidade. E eu certo, contando a seguinte história. Certa vez, um homem estava andando com seu filho na América, nos Estados Unidos, e de repente ele começou a observar com seu filho que ele olhava para as janelas da casa e via umas estrelas douradas. E o menino curioso que era, perguntou, pai, não é Natal? E por que nessas casas tem essas estrelas douradas tão belas? E o pai dele então respondeu para ele, meu filho, isso aí é uma longa história. Cada casa dessa que tem uma estrela tem um filho da América que está combatendo na Segunda Guerra Mundial. Então, para cada estrela que você vê numa casa, você sabe que tem um soldado combatendo na guerra para proteger essa nação. Eles estão cumprindo a sua missão e a sua vocação. Então o menino falou, olha pai, mais uma casa, mais um combatente, mais outra casa, mais outro combatente. E ele foi caminhando com seu pai e contando estrelas que tinham nas janelas e nas portas daquela casa. Quando de repente
Eles chegaram ao fim da rua, uma noite muito bonita, bem estrelada. O moço deu uma olhada, a criança, melhor dizendo, deu uma olhada para o céu e viu uma grande estrela. Então ele disse para o pai: pai, me diz uma coisa, quer dizer então que a família que mora lá na terra também mandou o seu filho para a guerra? E o pai dele diz: não, essa aí é uma outra história. E qual é essa história então? A história dessa estrela aí é outra. A história dessa estrela é que um Deus Pai e um Deus Senhor resolveu enviar o seu filho para a guerra aqui da terra. E que guerra era essa, pai? Que ele enviou o seu filho? A guerra do pecado. Uma guerra que combatia dentro do homem, que fazia com que o homem se afastasse dos projetos e dos propósitos de Deus. Então, aquela estrela representa o Filho de Deus. E ele conseguiu vencer nessa batalha? Venceu. Não foi fácil. Foi 3 anos de muito combate e muita luta. E ele até morreu, meu filho, nesse combate. Morreu, pai. Então a história acabou mal. E o pai dele disse: não, meu filho, ao terceiro dia, a história